Então, o título da palestra que vos trago hoje tem este título que vos vou dizer agora: Se todos perdoassem. Então, se todos perdoassem, certamente que viveríamos num mundo diferente daquele em que vivemos agora, não é? E acham que ainda faltará muito para que nós nos saibamos perdoar uns aos outros? Ainda falta um bocadinho, porque com o perdão está a indulgência, está a aceitação uns pelos outros, está uma série de virtudes que nós ainda temos dificuldade em tê-las na nossa vida. Mas essas virtudes estão em nós, porque o Pai, quando nos criou, Ele criou-nos amor como Ele, porque nós somos semelhantes a Deus. Temos essas virtudes, mas estão a começar a germinar. Temos que as fazer florir, caminhando, enchendo-nos de força de vontade, pedindo a Jesus que nos ajude para que realmente essas virtudes que estão no nosso espírito possam realmente germinar e dar flor e sermos realmente a flor que o Pai nos criou, que somos nós, os seus filhos, e tudo o que à nossa volta está. Foi o Pai que tudo criou. Então, eu vou começar por uma psicografia do nosso querido Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Toda a gente já ouviu falar dele, por certo. Então, ele diz-nos nesta psicografia: Se todos perdoassem. Imaginemos por um minuto que mundo seria se na Terra todos perdoassem. Se todos perdoassem, a aventura celeste começaria de casa, onde todo o companheiro de equipe doméstica perceberia que a experiência na reencarnação é diferente para cada um e teria suficiente disposição para agir em apoio dos associados da edificação em família, a fim de que viessem a encontrar o tipo de felicidade pessoal e correta a que se dirigem. Se todos perdoassem, cada grupo na comunidade terrestre alcançaria o máximo de eficiência na produção do bem comum, porquanto em toda a parte existiria entendimento bastante para que a inveja, o despeito, o azedume e a crítica destrutiva fossem banidos para sempre do convívio social. Se todos perdoassem, o espírito de competição no progresso das ciências e na efetivação dos negócios subiria constantemente de nível moral, suscitando as mais belas empresas de aprimoramento do mundo, porque o golpe e a vingança desapareceriam do intercâmbio entre pessoas e instituições com o respeito mútuo, revestido de lealdade, os menores impulsos à concorrência, que se fixaria exclusivamente no bem com o esquecimento do mal. Se todos perdoassem, a guerra seria automaticamente abolida no planeta, de vez que o ódio seria erradicado das nações, com a solidariedade traçando aos mais fortes a obrigação do socorro aos mais fracos. Perdão. Não mais se verificando a corrida de armamento e sim a evolução incessante à fraternidade entre os povos. Se todos perdoassem, a saúde humana atingiria prodígios de equilíbrio e longevidade, porquanto a compreensão recíproca extinguiria o ressentimento, o ciúme, que deixariam por fim assegurar entre as criaturas terreno propício à obsessão, à loucura,
à enfermidade e à morte. Aqui na morte podemos substituir pelo suicídio, porque morte existe sempre, não é? Mas evitaria o suicídio. Quando todos aprendermos a perdoar, o amor entoará hossanas de polo a polo da terra, e então o reino de Deus fulgirá em nós e junto de nós para sempre. Portanto, por aquilo que estamos a ver aqui, ainda estamos um pouco longe de conseguirmos perdoar desta forma. Mas já vamos tendo consciência, porque quem vem aqui a esta casa, e quem diz a esta casa, a outras religiões, se realmente for com o intuito de querer aprender alguma coisa, vai compreendendo que o caminho é o perdão uns pelos outros, porque o perdão caminha de mãos dadas com amor. Então eu vou ler-vos do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10º, que é um capítulo, todo ele é alusivo ao perdão. E eu só queria ler-vos aqui o título deste capítulo. O capítulo 10º tem o título Bem-aventurados os misericordiosos, porque ser misericordioso também é uma forma de perdoar. Então Paulo, o apóstolo, não Paulo de Tarso, outro Paulo, em Lyon, em 1861, diz-nos assim nesta leitura: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar provas de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos guarde, porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardares até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Oh, infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe se mergulhando em vós mesmos não descobrireis que foste o agressor? Quem sabe se nessa luta, que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não fostes vós a dar o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina, se usaste de toda a moderação necessária, sem dúvida o vosso adversário está errado ao se mostrar tão suscetível, mas essa é ainda uma razão para serdes indulgentes e para não merecer ele a vossa reprovação. Admitamos que fosses realmente o ofendido em certa circunstância. Quem sabe se não envenenaste o caso com represálias, fazendo degenerar numa disputa grave aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento. Se dependeu de vós impedir as consequências e não o fizestes, sois realmente culpados. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta, e nesse caso maior será o vosso mérito, se vos mostrardes clementes. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário: eu o perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo a si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem: perdoo, e acrescentam: mas jamais me reconciliarei. Isto é nosso ainda é de nós. Não quero vê-lo pelo resto da vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado.
é o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueceis que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais que pelas palavras. Este capítulo tem imensas leituras, todos eles no sentido do perdão. É muito interessante, quem quiser aprofundar melhor o capítulo 10º. É um capítulo, aliás, qualquer capítulo é bonito, mas é o que mais aprofunda, o perdão, tal a necessidade que nós temos de o exercitar em nós. Então, o perdão é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento ou raiva contra uma pessoa ou contra si mesmos, porque nós às vezes também precisamos de nos perdoarmos. Às vezes fazemos determinadas coisas e que temos dificuldade em aceitar que erramos, quase que entrando num processo obsessivo contra nós próprios, sendo nós muitas das vezes o nosso próprio obsessor. Nós temos também que nos sabermos perdoar para depois partirmos para outra situação, a situação de renovação, fazer diferente daquilo que fizemos até aí. Infelizmente, o nosso conceito de perdão pode limitar ou dificultar a nossa capacidade de perdoar. Muitas vezes dizemos que perdoar é coisa de gente fraca. Será que a pessoa que perdoa demonstra fraqueza de caráter? De certeza que não. Aliás, esta certeza não é nossa, mas do Cristo Jesus, que nos recomendou e vivenciou o perdão incondicional. E não consta que o Mestre tenha demonstrado em sua vida terrena fraqueza de caráter. Alguns pensaram que sim, e realmente até alguns apóstolos duvidaram, não que pensassem que Jesus fosse propriamente fraco, mas porque achavam que ele tinha capacidades para não ter que ter passado o que passou, mas era assim a sua missão e ele a aceitou de todo o coração e com todo o amor por nós. Então, alguns pensaram que sim, que ele que era fraco, já que perseguido e açoitado não esboçou qualquer gesto de reação. E ainda, no auge do seu martírio, pediu ao Pai que perdoasse aos seus ofensores, porque eles não sabiam o que faziam. Mas a mensagem do grande pacificador cruzou mares, venceu a linha do tempo, ficando conhecido em todo o mundo a tal ponto de dividir a história da humanidade em antes e depois dele, antes de Cristo e depois de Cristo. A razão para perdoar encontra-se na constatação de que todos nós ainda somos imperfeitos. Não há ninguém no atual estágio do planeta que tenha atingido a perfeição. Por isso o erro faz parte ainda das nossas vidas. A visão da eternidade que a doutrina espírita nos mostra abre os nossos horizontes, pois já percorremos, nós já sabemos disso aqui na Casa Espírita, porque aprendemos na nossa doutrina. A doutrina mostra-nos os nossos horizontes, pois já percorremos inúmeras reencarnações. Muito já aprendemos, porém temos que aprender outras centenas de lições. E como o nosso Criador está em constante processo de criação, cada um de nós iniciou a sua trajetória evolutiva em época diferente da dos demais. Portanto, somos diferentes uns dos outros, temos graus evolutivos diferentes uns dos outros. Logo, cada um de nós
está em determinada faixa de evolução, com determinados aprendizados já realizados e com muitos outros, como dizia há pouco, por realizar. Nós já fizemos um percurso grande, porque já fizemos, mas ainda temos muito, muito, muito para realizar. E vamos realizar, se Deus quiser. Então, se alguém nos ofende, não o faz por maldade, mas por ignorância. Somente quem tem a visão da imortalidade do espírito pode compreender a trajetória que todos nós realizamos, passo a passo, degrau a degrau. Está tudo isto com a nossa força de vontade. E como nos diz o nosso querido Divaldo Pereira Franco, o perdão é sempre para quem perdoa. Se não perdoarmos, carregaremos sentimentos de mágoa e rancor, alimentando em nosso organismo esse lixo tóxico que nos trará doenças de difícil tratamento e perturbação espiritual, que levaremos conosco quando Deus, nosso Pai, nos chamar. Um outro motivo para esquecermos das ofensas está na constatação de que o perdão traz um grande alívio para quem perdoa, nem sempre para quem é perdoado, porque muitas vezes quem é perdoado não consegue livrar-se da sua consciência, mas este também precisa aprender a se perdoar e recomeçar novamente. O autoperdão também é importante para que, reconhecendo os nossos erros, encontremos forças para reformular nossas atitudes. Por isso, não nos contaminemos pela raiva, pela cólera, pela mágoa. Vivamos em paz com a nossa consciência tranquila, pronta para merecer o perdão das pessoas que prejudicamos, com os nossos atos, com as nossas palavras e com os nossos pensamentos. São imensas as passagens evangélicas sobre o perdão. Jesus nos diz: perdoa para que meu Pai que está nos céus vos perdoe também. Perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, sempre. Reconciliai-vos com os vossos adversários e quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. E tantas outras passagens de que nos fala o Evangelho. E nós, no Pai Nosso, todos nós sabemos o Pai Nosso. Há quem não saiba, mas nós sabemos o Pai Nosso. E nós pedimos que nos sejam perdoadas as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E muitas vezes nós repetimos o Pai Nosso como uma ladainha, sem refletirmos nas palavras que fazem parte desta oração maravilhosa. Porque nós dizemos que perdoamos, mas às vezes não o fazemos. Às vezes não o fazemos porque o perdão ainda no nosso estágio terreno, não temos condições de sermos ofendidos e perdoarmos de imediato. Não temos ainda essa condição. Leva tempo. Nós temos que ir remoendo, para ver se conseguimos tirar aquilo dentro de nós. E isso é natural também. Isso é natural. Porque vivemos num mundo de provas e expiações. Não vivemos nenhum mundo celeste, nenhum mundo ditoso, nem sequer num mundo de regeneração. Então vivemos num mundo em que ainda somos assim. Mas ao sermos assim, pensando naquilo, pensando, e ao mesmo tempo vamos passando com a borrachinha, e aquilo vai ficando mais suave. Esse é o caminho que nós atualmente estamos a fazer. A maioria de nós, com certeza,
já tentará fazer isso, porque nós melindramos-nos por dar cá aquela palha, não é? Se alguém nos ofende ou algum nosso colega, vamos tirar desaforo com ele e só depois é que pensamos em perdoar. Mas primeiro temos que ir pôr o preto no branco, não é? Não serenamos, reagimos a quente. Não, vou serenar, vou contar até 10 e depois vou ver o que é que o meu anjo da guarda me diz para eu fazer. Portanto, ainda somos pessoas que reagimos desta forma, mas faz parte desta terra em que vivemos de provas e expiações, porque amanhã no tempo, nós não seremos assim, já seremos criaturas capazes de fazer como Jesus, sereno com as ofensas que lhe faziam. Seremos um dia também como Jesus. E diz-nos ainda o Espírito Miramês no livro Horizontes da Mente: o perdão é um facto sem discussão, pois se fundamenta no amor e é sustentado pela caridade, sem insultar a lei da justiça. E é o perdão caminha ao lado do amor, porque quando formos capazes de perdoar incondicionalmente, sem ficar o arrastamento do tempo, nós estamos a caminhar com o perdão e com o amor. Estamos a caminhar com essas duas virtudes maravilhosas que seriam capazes de mudar o mundo, Então, para terminar, e relembrando as palavras do nosso querido Chico na psicografia que vos li, no último parágrafo, onde ele diz: quando aprendermos a perdoar, o amor entoará hossanas de polo a polo da terra, e então o reino de Deus fulgirá em nós e junto de nós para todo o sempre. Se o Chico disse, eu acredito, e vocês certamente que também. Então, que Jesus nos abençoe, que nos fortaleça a nossa força de vontade, porque para nós mudarmos, nós precisamos de querer, não é? De querer mudar, porque aí se fortalece em nós o querer, e vamos conseguir, pouco a pouco, de grau a degrau, vamos indo, vamos aprendendo. Então, que Jesus nos abençoe e agradeço-vos por me terem escutado.